Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 11 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Para se inscrever gratuitamente no meu canal, basta você passar o cursor do seu mouse aqui em cima da imagem inscreva-se no canto inferior direito da sua tela e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. É gratuita sua inscrição aqui no canal Dalto Vieira Invest no YouTube. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão no seu celular, no seu desktop, além disso as carteiras de ações e informações relevantes durante cada pregão, clique aqui nesse card e siga os procedimentos, preenchimento de um formulário e cadastramento do meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. Indo aqui para a análise de hoje, falando sobre Ibovespa. Depois eu venho para os futuros, mini índice, mini dólar. E na sequência retorno para as ações, falando de Petrobras, de Vale, Embraer, Hypera, Carrefour, Brasil Foods, JBS. E aí na sequência ainda vou comentar Gerdau, GGBR4 e Ambev e ABEV3. Ibovespa no pregão de hoje apresentou queda de 0,63%, mas ainda sem deixar um sinal de baixa, que seria uma formação de topo. Primeira sinalização para baixo, a perda da mínima do pregão de hoje, 104.813. Mais relevante ainda se perder a mínima também do pregão anterior, 104.536. Seria uma sinalização de iniciar aqui um movimento para baixo no gráfico diário, ou seja, de ter um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral. Enquanto isso não acontecer, ainda fica a possibilidade da gente ter aqui Ibov confirmando um novo fundo ascendente. Já tem até um fundo aqui ascendente, Tanto que se perder a mínima no pregão de hoje, reforça a chance maior de queda mesmo para o índice Bovespa no primeiro momento. Então, temos aqui pontos importantes, mas ainda sem sinalização confirmada de queda no índice. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou mais para frente, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura de mercado, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato aí o seu like, seu joinha no YouTube. Nos futuros, no mini índice, tivemos aqui ainda, está em andamento, faltando aí mais ou menos uns 30 minutos para encerrar o pregão. Temos aqui um candle de engolfo de baixa, um candle de reversão no pregão anterior, chamado de estrela cadente, e a confirmação no pregão de hoje através de um engolfo de baixa. Suporte de imediato aqui na faixa dos 105.365 a 105.290. Seria o suporte imediato no gráfico diário, e abaixo disso a gente já olharia um pouco mais para a região dos 104.100 e 103.545. Seriam outros pontos relevantes de suporte no gráfico diário. No G60, tendênciazinha basicamente já de baixa, e aqui a movimentação mais fraca para cima, para subir. Então, dentro desse contexto, se abre o próximo pregão perdendo as mínimas ascendentes aqui do G60, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra alternativa, que seria na ponta compradora, é abrir subindo, vem para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, vou jogar no gráfico de 10 minutos, vem para cima dessa região aqui, por volta ali dos 105.870, por volta deste valor, 105.870 a 105.820. Se passar a utilizar essa faixa de pontos como um patamar de suporte para gerar fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, ficaria mais para se buscar a operação de compra no mini índice. Ou seja, se também se abrir caindo, que eu já comentei, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente, melhor ainda se for abaixo da região de 105.520 a 105.565. Indo para o dólar no pregão de hoje apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,03% neste momento, mas ainda dentro de um movimento de baixa, máxima e mínima abaixo da máxima e mínima do pregão anterior. Então, candles descendentes no gráfico diário, movimento de baixa, tendência de baixa, gráfico de 60 minutos. O último topo descendente aqui nesse ponto, gera um movimento para baixo, faz um movimento de subida, para aqui no patamar de antigo suporte, agora resistência, cede a pressão dos vendedores, está dentro de um movimento de queda, enquanto estiver gerando topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos, fica mais para venda. Caso abra o próximo pregão subindo, vindo aqui preferencialmente até para cima da região dos 3.767, 3.767, 3.768, observe aqui essa linha,
bem testada, e aqui testou como resistência, mais resistência novamente, assim, testando e não conseguindo fechar acima. Vindo para cima desse patamar, torna-se mais interessante a busca de operações na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enquanto estiver gerando sinalização mais relevante para baixo dentro de um movimento de baixo no gráfico de 60 ou de 30 minutos, fica mais para venda no mini dólar. Petrobras, pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 1,18%. PTR4, dentro de um movimento de alta, conseguiu romper a máxima aqui desse topo anterior. Se olharmos para o gráfico semanal, está aqui acima dessa região de resistência, um patamar de resistência importante para o fechamento da semana, por volta dos 28,28 a 28,39. E depois disso tem 28,67, outro nível importante de resistência para PTR4. Então, nesse momento, semana boa para Petro. Vamos ver como é que vai encerrar aí a partir do próximo pregão. Mas dentro do movimento de alta, sem nenhuma sinalização para baixo, a perda da mínima do pregão de hoje aumenta a probabilidade de queda. Pelo gráfico de 60 minutos, gerou um bom rompimento, não andou, ameaçou andar agora no final do pregão, mas perdeu força na última hora de pregão. Mas segue também dentro de um viés positivo, sem nenhuma sinalização mais clara aqui de baixa no gráfico de 60 minutos. Vale 3 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,15%. Recomendei a ação 2 vezes, compra nesse papel. A primeira compra pelo gráfico de 60 minutos, na superação da máxima desse candle, ou seja, o ativo voltou para cima desse patamar, bateu nele como um patamar de suporte e gerou um sinal de alta, um engolfo de alta. Recomendação de compra executada, não evoluiu e acionou stop aqui, oscilando aqui embaixo. Como logo na hora seguinte perdeu o suporte e bateu de novo nessa região e gera um novo sinal de alta, eu recomendei compra nessa região aqui dos 52,22. A ação terminou perdendo um pouco de força na última hora de pregão, fechando aqui em 52,05, um pouquinho abaixo da nossa recomendação de compra. Então, passando aqui os dados da última, primeiramente, passando os dados da perda, né? Qual foi o resultado da primeira entrada? Menos 0,9%. Isso representou uma perda de 0,16%. A segunda, 0,16% em cima do capital total, devido à alocação de 18% do capital total em cima dessa operação. E aqui na segunda entrada, 52,22, stop 51,71, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. Isso traz um risco em torno de 0,98%, objetivo em torno de 53,24%, objetivo inicial nessa faixa, e alocando 18% do capital total em cima de Vale 3. Depois disso, vamos falar aqui, voltando para o gráfico, depois disso vamos falar de Embraer, que acionou nossa saída no pregão de hoje. Recomendação no dia de hoje foi para reposicionar o stop abaixo da mínima do pregão de ontem. Ou seja, tentei pegar o quê? Um rompimento para cima. Ela não conseguiu fechar bem no pregão anterior, fez só uma boa primeira hora de pregão, mas depois voltou para baixo durante o pregão. Então, abriu o pregão de hoje até bem, no gráfico de 60 minutos, até tentou aqui uma sinalização bem positiva, mas quando perdeu essa mínima que acionou nossa saída da posição comprada em Embraer. Essa operação foi um stop parcial, né? O stop cheio seria aqui embaixo, gerou aqui uma perda nessa operação de 0,77%, e isso representou uma redução de 0,19% do capital total. Então, é sempre a questão, né? Essa aqui perdeu menos na operação, mas representou uma perda maior no capital total em relação à da Vale 3, porque essa aqui tinha uma alocação maior de capital em cima dela. Seguindo aqui a análise, indo agora para IP3. IP3 não fechou bem o pregão de hoje, já estava até bem. O gráfico de 1 minuto deu na verdade, o finalzinho do pregão deu uma puxada para baixo nesse ativo. A última hora de pregão foi muito ruim. A ação estava até bem nessa penúltima hora de pregão, gerou um sinal de alta aqui, mas no dia de hoje terminou fechando mal. E se perder a mínima também no pregão de hoje, seria uma das alternativas de saída com stop parcial, né? Lembrando que o stop cheio seria aqui, a entrada aqui nesse ponto. Então, seria um stop mais curto nessa operação. Então, é dentro da metodologia que eu costumo utilizar, né? Buscar trabalhar com perdas pequenas, sem focar tanto na questão da taxa de acerto, perdas pequenas, e quando a operação dá certo, tenta pegar ganhos maiores em cima do capital total, né? Então, buscar aí operações que dão ganho maior, comparando aí com operações de perda. Tem também uma perda máxima ali, isto é, quando não tem um gap de baixo, uma surpresa seria 0,5%, mas quando dá certo, tentar pegar o dobro ou mais do que isso, preferencialmente. Indo agora para o próximo ativo, CRFB3.
essa ação a gente segue comprado, a compra executada aqui, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Fechou o pregão de hoje com menos 0,09%, ainda sem nenhuma alteração em relação ao stop dessa operação. Então seguimos comprado em Carrefour. Brasil Foods, mal no pregão de hoje, perdeu a mínima do pregão anterior, gerando uma queda de 3%. Para quem estava comprado, um dos possíveis comprado no swing trade, um dos possíveis pontos de saída, perda da mínima do pregão anterior. Suporte mais próximo aqui, intermediário, que eu não vejo uma relevância tão grande, 33,56, e começa a ficar mais relevante na faixa dos 32,82 e 32,07. Essa região aqui. Então, dependendo da correção desse ativo, principalmente no decorrer da próxima semana, vai chamar minha atenção para entrar na ponta compradora em Brasil Foods a favor de um viés mais positivo nesse momento em cima do papel. Logicamente avaliando como vai acontecer, ou se vai acontecer realmente uma correção no preço ou se vai acontecer uma correção no tempo. Se ganhar muita força para baixo, pode acontecer inclusive de descartar a possibilidade de compra na ação. JBSS3 também foi mal no pregão de hoje, gerou um belo engolfo de baixa. Na sinalização baixista, queda de 3,82%, também para quem estava comprado e gerenciando aí um stop de proteção abaixo da mínima do pregão anterior, saiu no pregão de hoje com esse engolfo de baixa, o que aumentou a probabilidade de se ter um movimento de queda ou mesmo um movimento lateral, uma correção deste último movimento de subida. A tendência é de alta ainda, de curto prazo, assim como na Brasil Foods, mas depois de um longo movimento de subida, para buscar uma entrada com melhor relação risco-ganho, seria interessante justamente acontecer essa correção. Vamos acompanhar os próximos pregões. Suporte inicial na faixa dos R$ 24,00, abaixo disso tem outro aqui um pouquinho na faixa dos R$ 23,72 e depois disso só lá na faixa dos R$ 22,81. Poderia também aplicar aqui os números do Fibonacci em cima desse último movimento de subida para tentar identificar alguns pontos interessantes onde o preço pode bater e gerar sinalização de subida, possibilidade de abrir compra a favor da tendência de alta de curto prazo nessa ação. Não só de curto prazo, né? Também no médio prazo, ação dentro do movimento de alta no gráfico semanal. E o desafio dessa ação seria permanecer aí a semana, fechar a semana acima dos 24,78. Indo para GGBR4, pregão de hoje, queda acentuada de 2,42%, queda bem grande. Foi lá fechar o gap de alta. Por enquanto, a ação basicamente ela tinha entrado aqui numa tendência indefinida, aí volta lá em cima, supera essa máxima para retomar a tendência, mas quando vem um candle forte desse, fica mais com cenário de indefinição mesmo, ou seja, não consegue fechar acima da zona de resistência e volta para basicamente para o miolo aqui que tinha numa congestão. Então, um papel mais dentro de um cenário aí de indefinição de curto prazo nesse momento. Suporte importante 14,75 e depois 14,64 e 14,47. Seria muito importante para esse ativo permanecer acima desta faixa aqui de preço. Não voltar a trabalhar abaixo. Voltar a trabalhar abaixo perde um pouco a perspectiva, vai reduzindo a perspectiva de alta que por enquanto ainda segue interessante pelo gráfico mensal, sinalização de fundo em cima de um patamar ali depois de vários candles vindo para baixo, gera um fechamento ali para cima da média. Importante nesse mês o papel permanecer acima da média móvel de 13 períodos. E por último, vamos falar aqui de Ambev, a BEV3, engolfo de baixa também no gráfico diário, sinalização de queda, mas desse ativo eu vejo ainda com bons olhos no sentido de avaliar até para o próximo pregão a possibilidade de compra, seja pelo gráfico de 60 minutos, mas principalmente nos próximos pregões pelo gráfico diário através de um fundo ascendente. Estende um pouco mais esse movimento em preço ou tempo e depois gera uma sinalização de alta. Tem suporte imediato na faixa dos R$ 18,58 até R$ 18,45. Da mesma forma que eu fiz lá a questão do Fibonacci em cima de Brasil Foods, a gente tem aqui a questão das retrações, né, do Fibonacci, colocando aqui nesse ponto que eu considero até um pouco mais relevante do que essa máxima aqui, 18,60 primeiro suporte, depois 18,48 e depois em 18,26. Enfim, já invadiu a região de suporte, só que precisaria ter algo mais aqui para buscar essa entrada na ponta compradora pelo diário ou arriscando um pouco mais pelo gráfico 60 minutos a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.